Olá, amadas do Senhor, graça e paz, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou a pastora Luana e esse é o momento Anoitecer em Cristo. O momento em que nós entramos na presença do Senhor para agradecer a Deus por tudo que Ele nos permitiu acontecer, fazer durante o dia de hoje e pedindo a Ele proteção, pedindo para que Ele venha nos guardar, consagrando a nossa noite ao Senhor. Como eu sempre falo, quando nós estamos dormindo, nós estamos mais vulneráveis do que nunca. Se acordados, nós estamos, porque nós podemos ver o que o mundo físico pode estar se movimentando e muitas vezes nem assim nós conseguimos nos defender. Que dirá, mesmo acordado, nós não conseguimos ver o mundo espiritual. Então, quando nós estamos dormindo, no nosso sono, repousando, aí então é que nós estamos mais vulneráveis, não só fisicamente, mas espiritualmente. Porém, existe assim uma estratégia maravilhosa para que nós possamos quebrar toda essa vulnerabilidade. É entrar na presença dos santos, consagrando a nossa noite a Ele, para que Ele venha fazer o melhor por nós, para que Ele venha nos proteger, guardar as nossas vidas, né? E nos preparar. Não somente permitindo que nós venhamos repousar, restaurando as nossas forças, mas nos preparando mentalmente, fisicamente e espiritualmente para o dia posterior, né? Para o dia que ainda vai acontecer, para que nós venhamos acordar cheio da graça de Deus e, é claro, na certeza de que, independente de como tenha sido o dia anterior, os próximos dias que se seguirão serão dias ainda melhores. É claro que a gente tem as nossas lutas, mas com o Senhor Jesus nós seremos mais que vencedores. Parece clichê, mas eu até acredito que seja, só que é uma palavra muito verdadeira. Não tem como você andar no exército daquele que já venceu e ser um perdedor. O Senhor Jesus Cristo já venceu. E você, quando você anda segundo a vontade do Senhor, acredite, você também vencerá. Glória a Deus. Antes de iniciar esse nosso momento tão precioso de oração, eu já quero pedir para você, assim que você terminar de ver esse vídeo, você vai lá, dá um like que você gostou, para que o YouTube entenda que ele é um conteúdo benéfico, que é um conteúdo sério. E se você não estiver inscrito no canal, já se inscreva. Inscreva-se no canal, ative os sininhos das notificações para que o YouTube possa te informar assim que cada vídeo for sendo publicado e você não fica sem o seu devocional, sem as suas orações, e todos os vídeos serão ativados e você poderá recebê-los no tempo que ele acontecer. É claro que tem hora que você vai receber uma notificação, não vai conseguir ver, mas você vai ficar com aquela memória lá no teu celular e você vai poder ver assim que você tiver um tempinho disponível para isso. Glória a Deus. Mas olha só, amadas, não tem forma melhor da gente consagrar o nosso dia e entrar na presença do Senhor, passar o dia e consagrar a nossa noite para que a gente venha descansar de forma abençoada, do que realmente consagrando e entregando a Deus. É um hábito que todo cristão, aliás, todo ser humano deveria ter. Consagrar tudo aquilo que faz ao Senhor. Todas as vezes que você consagra a sua vida ao Senhor, o seu momento, aquilo que você vai fazer, você pode ter certeza que tudo que vai acontecer depois dessa consagração, depois dessa oração, é realmente algo que está dentro do controle de Deus. E por que é importante isso? Porque muitas vezes nós perdemos o controle da nossa vida, nós perdemos o controle de algumas situações. Mas saiba que nada sai do controle do Senhor. Que o Senhor ele tem controle sobre todas as coisas. E que as coisas às vezes não acontecem da forma como a gente espera. Porque nós temos expectativas humanas sobre a situação. E o Senhor ele vai além. Porque o mundo espiritual pertence a Ele. E tudo que Ele faz é justamente pensando num bem maior, já intencionado em algo que vai ser perpétuo para você. As alegrias dessa terra são momentâneas, mas tudo aquilo que o Senhor nos entrega dura para sempre. Glória a Deus. E a gente vai meditar hoje no Salmos 4, versículo 3. Que vai dizer o seguinte, o salmista diz assim: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá
quando eu clamar a Ele. Olha só, o Senhor, Ele separou para Ele aquela pessoa que é bondosa de coração, aquela pessoa que em tudo ela declara que é Deus e ela está disposta para manter-se na presença do Senhor. Então, muitas vezes, eu sei que é difícil, mas o Senhor, quando nós entregamos e vamos consagrar a nossa noite, pedindo ao Senhor que Ele venha nos restaurar e guardar a nossa vida, Ele nos ouve. Porém, se você é uma pessoa que em tudo você faz da sua forma, você não busca na presença do Senhor, não vive uma vida sem regras, né? Uma vida insoluta. E aí chega a noite, Senhor, eu consagro a minha vida ao Senhor, eu clamo ao Senhor, não só à noite, mas qualquer oração que você fizer, se você tá na presença de Deus, se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de busca, com certeza o Senhor ouvirá o seu clamor, né? Porque essa busca torna a pessoa, muda, nos transforma. Eu não lembro em qual foi o vídeo que eu postei aqui no canal, que eu já gravei e postei no canal, que eu falei que quando nós oramos, por qualquer que seja a situação, e assim, muitas vezes a gente ora buscando por outras pessoas ou por situações transformadoras na vida de outras pessoas. Quando você faz esse ato de orar, de buscar, consagrando a vida de outra pessoa, pedindo para o Senhor interferir na vida de outra pessoa, ajudar e tal, porque quantas vezes, né? Por exemplo, eu como pastora, muitas vezes a pessoa entra em contato com o meu pastor, ora pela vida de fulano, ora pela vida do meu marido, ora pela vida de ciclano, e eu lá em oração já, Senhor, meu Deus, consagra e tal. Nesse momento em que me coloco à disposição de Deus para orar, o Senhor, Ele vai agir na vida daquela pessoa por quem eu intercedi, de acordo com a vontade dEle, com os princípios dEle. Se aquilo que aquela pessoa está pedindo estiver dentro dos princípios que Ele estabeleceu, Ele vai agir, Ele vai fazer. E digo mais, se não estiver dentro dos princípios dele, ainda assim Ele vai agir, mas não da forma como a pessoa espera. Enfim, Ele vai agir, mas Ele também vai agir na minha vida. Porque a partir do momento que eu me dispus, que eu me coloquei à disposição dEle, eu me coloquei à disposição do Senhor para orar pela vida de fulano, de ciclano, de beltrano, o Senhor, Ele já vê em mim um quebrantamento. Porque, gente, orar por outra pessoa, principalmente às vezes pessoas que você não conhece, e digo mais, por isso que é tão importante a Bíblia falar, orai por aqueles que te perseguem. Porque se você conseguir orar pela vida de uma pessoa que tem te perseguido, pela vida de uma pessoa que tem te afrontado, imagina o quebrantamento que você, é um auto-quebrantamento que nós fazemos. Porque assim, se ajoelhar, se prostrar, pedindo a Deus para alcançar a vida de uma pessoa que tem te perseguido, que tem te destratado, que tem te confrontado, que tem te afrontado, que tem sido peso sobre você, não é para qualquer um não, minha amada. Não é para qualquer um não. Sabe? E outro detalhe também, muitas vezes a pessoa ela passa um dia tão pesado e se prostrar assim para orar quando você está vendo tudo acontecer da forma contrária como você esperava, porque isso pode ser o vento de Deus colocando cada coisa no seu devido lugar, porque quando o vento de Deus vem sobre a vida de alguém para colocar cada coisa no seu devido lugar, existe uma situação aí que dá aquela, sabe, é como, eu lembro que meu bispo costumava falar, que quando Deus vem agindo na vida de uma pessoa, é como se a vida dela estivesse num aquário. Quando você olha assim, aquela visão limpa, o peixe passeando naquela visão linda, aquela água maravilhosa, aquele monte de plantinhas, né? No aquário o pessoal costuma pôr aquele monte de pedrinha, de plantinhas, aquelas coisas. Mas quando Deus vem, Ele sacode aquele aquário. Então você sacode o aquário assim, toda a sujeira que estava acomodada na vida daquela pessoa, ela começa a se levantar e aquela água fica turva, o peixe fica com dificuldade até de transitar naquela água. Então quando nós entramos na presença do Senhor, que nós oramos para que o Senhor venha agir na vida de alguém, o Senhor, Ele age em nós, e quando Ele começa a agir na vida daquela pessoa, existe esse momento, que às vezes a pessoa está esperando que aconteça de uma forma, acontece de outra, porque é justamente Deus colocando cada coisa no seu devido lugar. E no momento em que nós estamos assim, passamos o dia numa luta tal, e a gente entra em oração para poder que o Senhor venha nos proteger, nos dar um descanso para o nosso físico, para nossa mente, para o nosso espírito, passar a noite descansando e se preparar para mais um dia, existem batalhas espirituais que são como esse
esse aquário aí que se levanta e o Senhor dá ordem aos teus anjos sobre a sua vida para que você venha a ser revestida, guardada, cuidada, tenha realmente o seu repouso, o seu descanso e seja preparada espiritualmente para o próximo dia, para um dia de bênçãos, porque até quando as bênçãos vão acontecer, muita coisa se levanta para evitar, para impedir que você venha a recebê-las. Mas aqui, o mundo espiritual, as hostes espirituais da maldade não tem lugar e nós somos mulheres de oração e quando nós nos levantamos para receber bênçãos. E se não for como a gente espera, a gente ainda assim prevalece, luta, entra em concordância com Deus para que tudo aconteça da forma como Ele quer, sempre seguindo a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos consagrar, né? Não somente a sua vida, mas a minha noite também ao Senhor, para que Ele venha nos abençoar, guardar a nossa vida e, é claro, né? Nos preparar, nos revestir e preparar nossa alma, nosso espírito, nosso físico para o dia de amanhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós entramos na sua presença agradecendo ao Senhor, meu Deus, por mais um dia vencido, por mais um dia na tua presença. Eu sei que muitas são as nossas lutas, meu Deus, e pode ser que muitas mulheres que estão ouvindo agora essa oração diga dentro de si mesma: esse dia eu não venci, esse dia ainda não acabou, para mim ainda tem muita coisa para acontecer, mas que o Senhor alcance a tua alma, o teu espírito, e que independente da situação que ficou pendente para ser resolvida, você já é uma vencedora. Porque se você declarou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você vencerá independente das circunstâncias. Então tome posse dessa batalha vencida, tome posse da sua vitória, tome posse de tudo aquilo que você tem buscado na presença de Deus e que o Senhor te permita uma noite de repouso, uma noite de descanso e que Ele venha te revestir com a armadura, te livrando de todo o mal, guardando você como a menina dos teus olhos, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Receba do Senhor toda manifestação de autoridade, poder e graça e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, graça e paz.